dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Certo, Ioná. Se a gente não tiver a consciência de que nós somos um, independente dos espaços que a gente ocupe, é vã, muito vã, a nossa luta e por essa, pelo comprometimento com o cooperativismo, com o associativismo, com a economia solidária. Que eu quero aqui, né, você fala com Marfis, eu queria apresentar um pouco, né, a cooperativa. A Comarfis é a Cooperativa Feminina da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Valença. Nós somos um grupo de mulheres, né, que, que ainda somos crianças, né? A Comarfis é uma criança ainda, né? Está na fase ainda infantil. Nós temos só 2 anos de, de registro, né? Mas a gente já tem uma organização de anos. Por que eu digo de anos? Porque essa cooperativa foi sonhada, idealizada por muitas mulheres ao longo da nossa caminhada no cooperativismo, no associativismo, no Baixo Sul da Bahia, principalmente no município de Valença. Então, nós temos muitas mulheres, e dentre dessas mulheres eu me incluo, e a gente sonhou com essa estrutura, não é? Com essa instituição formalizada. Mas isso a gente construiu, isso passo a passo, nos trabalhos comunitários, nas organizações das comunidades, na organização da produção, mas também no desenvolvimento das pessoas. Como a Aline fala, né? É a questão da gente não pensar só na questão do econômico, mas pensar na pessoa, no indivíduo, no ser humano. E esse trabalho a gente vem desenvolvendo, né? Já há muito tempo. Não a criação, a formalização da cooperativa, ela veio para legitimar um processo diante da sociedade que exige que existe o CNPJ, que existe a documentação, mas o trabalho já vinha sendo desenvolvido ao longo, né, de uma história de muitos anos, nas comunidades de base, que muitas mulheres aí têm como história. E o bonito da gente ver tudo isso, quando a Aline traz todo esse contexto histórico, aí, e a gente se sente muito dentro desse contexto, porque nós pensamos o cooperativismo dentro dos seus princípios reais, daquilo que realmente vale a pena. E quando a gente fazia as nossas discussões desde 2013, no final de 2013, quando a gente começou a reunir os grupos de mulheres para a criação da cooperativa, e olha, né, a cooperativa foi oficializada em 2017. Reparem, né, quantos anos nós levamos construindo esse caminho, buscando, formando, vendo as formas, né, E as de formações, poder. Branca, eram constantes, né? Constante, pois é. Então, assim, então, todas as Constante. mulheres que hoje estão na cooperativa, que estão na Comarques, ela tem uma história. Não são mulheres que estão lá porque soube que ia ter assembleia e foi lá se cooperar. Nós temos mulheres que têm história, antes, durante e agora, né? No período que a gente está vivendo. Então, todas as cooperadas, elas foram preparadas para vivenciar, né? Esse momento do cooperativismo que a gente acredita que é o cooperativismo do desenvolvimento por inteiro.
tanto do ser humano quanto do econômico, que faz parte da vida. Então, assim, a Comaf, ela é uma instituição que compreende mulheres só do município de Valença. Nós não nascemos com o idealismo de abraçar, vamos dizer, o mundo todo. A gente de uma forma assim, de criação, né, de marcar território, mas a gente nasceu do desejo, né, das mulheres, como eu disse. Me lembro na época, a gente começou o trabalho e a gente tinha 40, 50 mulheres que se reuniam, mas que depois, na hora da formalização da cooperativa, a gente nem tinha mais essas 40, 50 mulheres, e a gente formalizou a cooperativa apenas, acho que menos de 40 mulheres. E isso por quê? Porque as pessoas foram no caminhar na formação, vendo que não estavam amadurecidas ainda, porque não era isso que queria, porque talvez é a questão que a gente trabalha muito, né? Do que é que você deseja, o que é que você quer, né? Porque quando você parte para a questão do cooperativismo, para a economia solidária, a primeira coisa que você tem que abandonar é o eu para ir para o nós. E nem todo mundo está preparado para fazer isso, né? Nem todo mundo está preparado. E no cooperativismo verdadeiro, dos princípios, dos valores, a gente precisa. Não existe cooperativismo que começa do eu. O cooperativismo começa do nós. E daí a gente vem porque eu sou nós. Então, quando as coisas estão boas para o todo, eu me incluo, eu estou dentro. Então, é a questão da partilha. Nós fomos convidados a isso. E a gente vem, a cada ano, a gente vem formando outras mulheres que vêm desejando, que se manifestam o desejo, e a gente passa, né, um período de formação, elas começam a conviver com as outras mulheres, a gente prepara algumas formações com o professor na sala de aula, né, professora Aline, para poder preparar essas mulheres, para mostrar a elas que existe uma responsabilidade, que existe os princípios, os valores, as documentações, que não é uma coisa aleatória, que a gente é regido por leis, enfim, que a gente A tem seriedade toda do processo, né? uma seriedade, né? Então, quem entra na cooperativa, ele conhece, ela conhece todos os passos e todos os trâmites, né? Para isso. Então, a gente não tem pressa, a gente não pensa em números grandes, a gente está entrando agora no terceiro ano da cooperativa, mas hoje a gente tem 75 mulheres, cooperativa hoje, em 2020. Ela tem 75 mulheres, nessa assembleia agora de fevereiro, a gente fechou esse número, né, das novas cooperadas. A gente só coopera, isso foi decisão de assembleia, uma vez no ano, porque um ano é para preparar, as pessoas se mostrarem desejosas, e fazer a preparação para no ano seguinte fazer a parte na cooperativa. Mas assim, a cooperativa, ela não veio para ser melhor do que ninguém, nem para tomar o espaço de ninguém. A cooperativa veio para fortalecer a questão da comercialização e da produção, da organização da produção. Isso faz com que a maior parte das nossas mulheres da cooperativa, elas são de comunidades, e elas, lá nas suas comunidades, nas suas bases, elas são, muitas delas, líderes de associação, presidentes de associação, tesoureiras de associação, secretárias de associação, ou até, a maioria delas, sócias de alguma associação dentro da sua comunidade. E que, através da cooperativa, elas conseguem também levar algo para as suas comunidades. Então, elas acabam sendo um elo, porque a cooperativa ela tem os eixos, ela tem os trabalhos que são para as cooperadas, mas tem o trabalho social que a cooperativa faz, que beneficia também outras pessoas do núcleo familiar,
da associação dessa cooperada, de outras mulheres, das comunidades dessas cooperadas. Muitas das nossas cooperadas, nas suas comunidades, têm grupos produtivos, por exemplo. Hoje, a cooperativa ela tem 20 comunidades, a gente pode até citar 20 comunidades do município de Valença, que nós temos cooperadas. Fora a questão do centro da cidade, que a cooperativa não é só da agricultura familiar, ela é da economia solidária, e nós temos algumas companheiras, né, Aline? Do centro isso, da cidade, Branca. mesmo, que Quando Branca faz o traz trabalho de essa economia questão, solidária. Branca, eu tô Mas nós falando assim, temos... quando você traz. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, rapidinho. Não, só quando você traz, né, que essas mulheres elas estão em suas comunidades, são lideranças, fazem parte de algum movimento nesse sentido, a gente já pode perceber, né, na prática, a replicação dos princípios do cooperativismo, porque se na cooperativa ela passa por um processo de formação, ela vivencia esse modo, né, de viver dentro de um coletivo, dentro desses outros espaços, elas acabam sendo pessoas que vão influenciar. Eu sou encantada pelo trabalho da Comaf, justamente por entender Influenciar para o que, bem, né, professora? sim, para o bem, professora, ai meu Deus. Então, assim, eu sou encantada pelo trabalho da Comaf, por entender que ultrapassa, gente, digamos, a teoria, não ultrapassa a teoria no sentido de dizer assim, as mulheres que compõem esse coletivo estão dispostas a melhorar, mas ao mesmo tempo elas estão dispostas a disseminar o pouco que já sabe, o muito que já sabe, a depender da área. Isso é muito fantástico, sabe? Branca trazia das formações, e é justamente isso, e talvez, Branca, isso seja o diferencial da Comafis, não sei, né, a realidade de outros empreendimentos, mas eu trago da Comafis por conhecer, por ter uma afinidade, justamente pela preocupação que as cooperadas, a diretoria tem de fazer momentos de formação, que tanto é antes da pessoa se tornar cooperada, quanto após a pessoa, né, formalizar-se enquanto cooperada. Porque a gente sabe que está um processo contínuo. Aqui, hoje, nós estamos construindo conhecimento, quem está aqui interagindo com a gente, né, de alguma forma deve estar trazendo alguma reflexão, algum aprendizado, mais tarde tem algumas perguntas. Então, o tempo todo a gente está construindo, e eu vejo essa preocupação na Comafis, dessa construção, sabe, na construção da formação para quem já está, da formação para quem vai entrar, e dessa disseminação de saberes em suas comunidades, em seus grupos. Isso mostra a força do trabalho cooperado, e principalmente que a economia solidária tem como um dos princípios, né, junto com o cooperativismo, essa questão da gestão democrática, a participação da mulher, né, que acabou que não deu tempo, e a gente vê muito isso na Comafis. Então, Branca, eu acho que é um empreendimento que está de parabéns, assim como outros, tem seus desafios, mas acho que tua fala está muito bem direcionada mesmo. Para quem não conhece, dá para entender um pouco da dimensão desse trabalho, que, como tu bem colocou, o sucesso seja também porque começou há um tempo, né? Não se chegou do nada e falou, vamos registrar aqui uma cooperativa, né? Vem de uma história. Então, tem um percurso, eu né, amo ouvir você falando. muito grande. E Pois Branca e é isso aí, Aline, Aline. tem mulheres, eu acredito que Branca saiba, né, que são vários depoimentos. Se a gente pudesse trazer aqui os vídeos, eu conheço algumas e eu lembro de uma fala. Ela dizia que antes ela não participava de reuniões porque o esposo não permitia. Aí vem a questão do machismo. E a partir da Comafis, a partir das associações, das formações, hoje, quando ela não sai para alguma atividade, o esposo perguntou: não vai ter nenhuma atividade para você participar, não? E aí ele se tornou colaborador e ela também superou várias questões que permeavam a convivência familiar, e ela traz sempre esse relato quando ela participa das atividades. Então, assim, é o espaço de empoderamento mesmo, é dar poder a essa mulher, dar espaço de autonomia, e é lindo ver a mulher rural se sentir valorizada com o seu trabalho. Ela deixa de pensar que é ajuda
e reconhece que é trabalho. Fique à vontade, Branca. É isso aí, Ana. Você relatou isso aí de uma forma bem, bem sucinta, e é isso, é por aí mesmo. A mulher rural, ela tem, eu me orgulho muito da agricultura, da mulher agricultora. Eu sou a mulher do campo, me orgulho muito, muito disso, e acho isso fantástico. A gente ter oportunidades de crescer, de estudar, de poder buscar conhecimento, de produzir com qualidade. É aquilo que a Aline diz. Às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de estudar, de ir para a escola, de sentar nos bancos das universidades, mas que tem uma sabedoria que contribui de uma forma tão bonita, não é? Para a sociedade, para uma sociedade melhor, que às vezes a gente fica até desmerecido de estar perto, né? Da grandeza, da nobreza que tem muitas das nossas mulheres. Eu mesmo me vejo muito isso. Eu me orgulho muito por viver, por ter nascido na zona rural, por passar minha vida inteira e pretendo terminar minha vida na zona rural, porque aqui é o nosso lugar. E aqui a gente pode adquirir vários conhecimentos e ajudar a transformar a vida de outras pessoas também, do campo e da cidade, né? Assim, eu queria aqui relatar o nome, Ioná, e as pessoas todas estão nos acompanhando aí na live, e não é pouca gente, estou acompanhando aqui, muitas comunidades, muita gente aí acompanhando a gente, saudando essas comunidades, falando o nome dessas comunidades. Eu queria lembrar o nome de todas as nossas mulheres, que são 75, não vai dar para lembrar agora, né? Mas lembrar, sim, da comunidade de Quiriçá, onde nós temos mulheres, né, na comunidade de Quiriçá, o Jereba, né, nós temos mulheres valiosas em todas as nossas comunidades, o Unamirim, a Derradeira, a Aldeia de São Fidélis, a Formiga, a comunidade do Quilômetro 2, o Matão, os Dois Riachos, o Camisão, o Candiba, o Tucumirim, o Tarimba, o Cariri, o Baixão. O Cariri é a minha comunidade, né? É a minha comunidade e de outras mulheres por aqui também. O Baixão, o Tremedal, a Lagoa, o Saruê, o Gervásio, o Riachão da Serra e as nossas cooperadas aí de Valença, né? Do centro da cidade, né? Do centro urbano. Então, são comunidades, se eu não esqueci de nenhuma, mas se eu esqueci, está valendo, né? Estou lembrando de todas as nossas 75 mulheres que são valiosas e que fazem esse movimento, essa Tem um roda quilômetro girar. 2. Tem, Falou quilômetro falei, 2? falei, Ah, tá ótimo. pois é, Formiga. também, Falou Saruê, pois é. Formiga, Então, Dandara. é. Boa, Dandara não, Então, desculpa, falando em todas essas Derradeira. comunidades, quer saudar todas as nossas mulheres, né? E essas mulheres, nas suas comunidades, têm seus grupos produtivos. Uma tem o grupo de horta, onde produz coisas lindas, né? As hortas são lindas, perfeitas, e outras ensinando. O bonito que eu vejo é isso, é uma no grupo ensinando a outra, mostrando como faz e se disponibilizando na ajuda. Outra poder dizer, a minha não está bonita assim não, mas um dia ainda chego lá, enfim. Trocando essas formas, eu acho isso, a gente acordar de manhã e ver esse movimento no grupo, de uma poder estar conversando assim com a outra, isso é gratificante demais, isso faz com que a gente se sinta útil, né, na sociedade. E, além do mais, do trabalho com as mulheres, né, nós temos essas mulheres, nós temos a feira, né, que ultimamente a gente não tem realizado a feira, porque da pandemia a gente está sem poder realizar presencialmente a feira, porque da aglomeração, porque do espaço, de algumas situações, mas os clientes têm sido atendidos através do WhatsApp, através de pedidos, e a comercialização no espaço solidário, que é uma coisa importante, muito importante para nós, que é a loja solidária, né? O espaço solidário, que é uma loja territorial, não é uma loja da Comafis, né? Isso aí veio através de um parceiro nosso, que é importante a gente lembrar, né, do Espaço Solidário, e dizer que a Comafis ela tem muitos parceiros.
E um dos parceiros da Comafes é o Centro Público de Economia Solidária, né? É a Superintendência de Economia Solidária do Estado, que proporcionou, né, ao Baixo Sul uma loja solidária em 2016 ou 2017. A Comafes ainda nem era formalizada. E talvez foi um dos impulsos que levou a gente também à questão da formalização da cooperativa, porque a cooperativa ela foi, de alguma forma, né, convidada a gerir o espaço solidário, que era a loja territorial. Então, assim, se você chega no espaço solidário, que é um espaço de comercialização, de exposição e comercialização dos produtos, dos grupos, dos empreendimentos da economia solidária do Baixo Sul da Bahia, ele fica no centro, né, da cidade de Valença, ao lado da Receita Municipal, onde lá é comercializados os produtos de diversos grupos do território, né? A gente chega lá, a gente vê não só os produtos de Valença e nem só os produtos das mulheres da Comafes. Os produtos das mulheres da Comafes estão lá porque a Comafes também é um empreendimento assistido pelo Centro Público de Economia Solidária, que é um parceiro nosso forte, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né? A gente tem contado muito, né, com o apoio do Centro Público, que desde 2016, no primeiro convênio, depois a gente ficou sem convênio em relação à falta de recursos no Estado, mas agora nós temos um Centro Público no Baixo Sul, né, que está na cidade de Nilo Peçanha, e que tem dado um apoio muito grande para os empreendimentos de economia solidária. E dentro desses empreendimentos de economia solidária que são assistidos pelo Centro Público, a gente tem a Comafes, que é uma das beneficiárias, né, da política pública. Então, a Comafes, ela busca também essa questão da inserção, né, dos grupos, dos empreendimentos a acessarem as políticas públicas, que seria essa questão do espaço de comercialização, mas também de acesso a editais, né? A gente tem conseguido acessar aos editais também, tanto do governo do Estado, também estão me ouvindo? Sim. Pronto. Em editais, mas também a gente consegue, né, ganhar chamada pública para a questão da merenda escolar, lotes de merenda, da merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar do município de Valença. Nós temos também, nós vendemos para alguns colégios estaduais. Enfim, a gente tem um leque de parceiros nossos, né, que possibilita com que a gente faça a questão também da comercialização. E o NA também colocou, né, e a gente tem um parceiro, também, que é o SASOP, que muitas de nossas mulheres têm assistência técnica pelo SASOP. Né? E eu lembro Isso mesmo. Nos últimos, aí nesses seminários e tudo aí, a Comafes também, além das vendas, da comercialização dos produtos, a in natura, das agricultoras, nós temos também os produtos processados, né? Nós servimos alimentação, e o SASOP sempre prestigiou a Comafes, né? Em servir as alimentações, nos seminários. Enfim, é uma troca. Por isso que eu digo assim, a gente é muito forte. Agora, se a gente se sentir se a gente se sentir unido, se a gente, independente, a gente fortaleça a nossa rede, a gente esteja unido para crescer, para se fortalecer. Então, assim, lembrar dessas instituições, eu lembro também de tantas outras nossas, né, pessoas nossas, instituições que chegam para fortalecer, porque quando a gente compra o produto da agricultura familiar, quando a gente compra o produto da economia solidária, a gente anima a rede, a gente fortalece a rede. E fortalecendo a rede, a gente faz com que o trabalho do SASOP dê certo, o trabalho do CESOL dê certo, e o trabalho do SASOP dando certo, o trabalho do CESOL
dos trabalhos da Ascob, que é parceira nossa, e de tantas outras, dos municípios, das prefeituras, do Estado, que apoia que fomenta as políticas públicas, quando eles fortalecem e a gente vai se fortalecendo junto, o resultado é o sucesso, né? É a gente vivenciar bem melhor aquilo que a gente busca. E isso vai dar um fortalecimento no campo, porque eu acredito muito na qualidade de vida do campo. Eu tive a oportunidade, talvez, muito na minha juventude, de ter ido embora para a cidade, mas eu nunca acreditei de que a gente precisasse sair do campo para a gente viver bem, para a gente ter uma qualidade de vida. E a minha vida inteira eu lutei contra o êxodo rural. Eu sempre achei que a gente pode ser muito feliz, viver com qualidade de vida, através dos princípios associativista e cooperativista na comunidade onde a gente está. Então, assim, é uma coisa que me faz muito, assim, muito feliz, realizada na minha vida, é vivenciar cada dia essa questão dos princípios associativista e cooperativista. É necessário, principalmente nesse momento de pandemia, trazer à tona a perspectiva solidária. É o que tem movimentado o mundo, desde o pequeno agricultor, né? E a gente pode ver, a gente pode notar, eu vou tomar por referência o território do Baixo Sul, mas assim, o quanto os agricultores, né, a nossa população aqui, ela está unida no sentido de superar essa questão da pandemia que tem atingido, né? As pessoas têm tido dificuldade na comercialização, principalmente as organizações, e assim, tem buscado uma associação, eu vejo muito isso a partir dos meus diálogos com os empreendimentos que eu acompanho no CESOL, os diálogos de tentar um ajudar o outro, né, de dar dicas, de tentar um edital, de dizer assim, não, na minha comunidade precisa, então eu vou comprar aqui, leve para lá para vender. Então são práticas que estão dentro da economia solidária, que estão dentro do cooperativismo, e que muitas vezes, quando a gente pensa esse mundo tão capitalista, né, que nos cansa, que nos vence muitas vezes, assim, no sentido do entusiasmo, a gente, mesmo vivendo dentro dessa pandemia, com tantas dificuldades, mas a gente consegue ter a esperança, ver a luz, né, entender que é possível, sim, continuar nessa luta por novos modos de produção, por novas ferramentas e políticas públicas que venham a solidificar ainda mais a economia solidária, o cooperativismo, a importância da assistência técnica também a gente pode notar quanto isso faz diferença para os empreendimentos, as lideranças que estão aqui, que fazem parte das associações, também podem, eu acredito que podem trazer esse relato, né, no sentido de dizer que o quanto a assistência técnica consegue apoiar, e para além do apoiar, né, mas fomentar outras visões e outras oportunidades, que dentro dessa pandemia a situação, o cenário acaba ficando mais difícil, né, e a gente vê que é possível essa relação, essas estratégias e essa parceria para que as coisas aconteçam. Seja bem-vinda de novo, Branca. A gente já estava procurando você em todos os lugares. Então, acontece, assim, meninas, minha filha. a internet foi... aqui na comunidade está caindo também bastante, mas ela até agora está segurando, eu acho que são as suas energias segurando a internet aqui também. Então, coisa assim, boa. Ó, a Aline caiu. Ai, Jesus. Branca, no momento que você tinha tido problema técnico, a gente estava falando, né, que nunca foi tão importante falar do termo solidariedade quanto agora, né, nesse momento de pandemia. E aí, enquanto a Aline não volta, você poderia trazer como é que estão sendo essas experiências. Essa experiência tem sido muito gratificante, não pelo que a gente está vivendo. Pelo que a gente está vivendo é terrível, né? Mas de tudo a gente tira a lição boa da história, né? Isso é importante. A gente tem na Comafis, tem acontecido, né? A questão da comercialização, a questão
de estarmos em contato umas com as outras, mesmo cada uma no seu canto, através da tecnologia, né? A gente, graças a Deus, a maioria das nossas mulheres, não em tempo integral, mas elas, de alguma forma, vão em algum ponto e vê as mensagens e a gente se comunica, e se comunica bem, quanto pela questão da comercialização, né? Tem acontecido, mas o mais importante de tudo isso é que a gente tem tido essa questão da solidariedade também de uma forma bem forte. Porque hoje mesmo eu até conversava com uma pessoa, né, que mandou uma mensagem perguntando como é que a gente estava, como é que estava a questão da cooperativa e tudo. E eu dizia assim, graças a Deus a gente tem tido produto para vender, para comercializar e para doar. Não é? E a gente fez já 2 campanhas de doação, assim, maiores, e a gente tem feito periodicamente doações para as famílias que estão necessitando, né, passando por uma dificuldade de não ter o pão de cada dia. E a gente vê as nossas mulheres dizendo, vai fazer outra quando? E todo mundo com alegria de poder juntar seus produtos para poder fazer a doação também. Dar um pouco do que tem. E isso tem demonstrado para a gente também uma forma bem bonita, né? E a gente vê até mesmo nossas mulheres, eu vi assim, Cosmira tem muito essa prática, de dizer para as mulheres assim, se juntam, se unam, veja aí quem é que vem, porque agora não tem transporte todo dia, porque isso e aquilo, então elas têm que se unir, quem passa no ponto da outra para poder trazer o produto, para que chegue na cidade, então tem se criado, né, essa questão, tem ensinado, o próprio tempo difícil, tem ensinado as pessoas a serem criativas. E eu tenho certeza que quando tudo isso passar, nós seremos muito, muito melhores. Muito melhores. Assim esperamos. Então, pessoal, agora já no terceiro bloco, vamos pedir que a internet fique com a gente. Surgiram algumas coisinhas aqui. Algumas são falas, outras perguntas. Uma delas é o Luciano Lima, que é o nosso coordenador local aqui de Camamu. Ele diz que cooperar é ser solidário. Nesse momento de pandemia, é o que a sociedade precisa praticar, que foi o que a gente conversou agora. Karine Reis parabeniza o cooperativismo do Baixo Sul, mostrando sua força nesse momento crítico. Castelo Rocha diz que dialogar o cooperativismo é sempre necessário para entendermos a dinâmica ao nosso redor. Aldo Quaresma diz que é sempre bom resgatar as histórias para o fortalecimento das bases e parabeniza o diálogo. Karine Reis vem com a primeira pergunta. Quais seriam os gargalos enfrentados pelas cooperativas atualmente, na opinião de vocês? Em relação nossa, é as questões administrativas e contábeis, porque é uma coisa que foge, né, do nosso conhecimento, do nosso domínio. E tudo que a gente depende de outros exige mais de nós, né? E isso, para mim, hoje é uma das questões mais complicadas, é a questão de gestão, as questões administrativas e contábeis. Porque lidar com as pessoas, às vezes as pessoas dizem assim, mas o pior é lidar com gente, né? Mas a gente é gente, né? A gente é gente. Então, aí é só criar estratégia, você ri, né, Aline? Mas é assim, eu sou muito prática nas coisas, tá vendo? Não é que as outras pessoas são difíceis, é que nós somos difíceis. E a gente precisa estar junto, né? E trabalhar essa parte de nós, de nos tornarmos um pouco mais maleável. E quando as pessoas têm esse princípio, o do associativismo e do cooperativismo, é muito mais fácil lidar, né? E vivenciar isso. Mas isso é como eu digo sempre, Alene, às vezes a gente conversa muito, e eu digo a ela assim, ninguém acorda no mesmo horário. Mais cedo, mais tarde,
tem uns hábitos, tem outros. E o ser Cada humano, ele um é no seu assim, tempo, né? cada um no seu tempo, e cada pessoa, ele precisa do seu tempo. Agora, só que é aquela questão, né? Para as pessoas que crê, sabe que Deus nos criou para a liberdade, mas nos deu também o senso de responsabilidade pelos nossos atos. Então, eu só não posso, a gente vê muito isso, né, na cooperativa mesmo. A pessoa não quer fazer uma coisa, não tá no momento dele. A gente respeita, aí depois, porque eu queria. Você não queria, porque o momento da adesão não é agora, o momento da adesão foi lá atrás. Então, a gente tem que levar as pessoas a refletirem as suas decisões. Então, é por isso que eu sou muito, eu gosto muito de respeitar o tempo do outro. Você tem que fazer aquilo que você quer. Você tem que tomar as decisões que você deseja. Porque depois, ou você vai dizer parabéns para mim, ou você vai se decepcionar com você mesmo. Não é isso? Uhum. Então, o ser humano, ele precisa muito disso. E eu Veio acredito muito nisso. mais uma pergunta de Karina Reis. E aí vocês ficam à vontade de responder ou complementar. Ela pergunta novamente quais as expectativas da Comafis em relação ao caminhar das mulheres nesse cenário. Cenário político, cenário pandêmico, cenário que a gente está vivendo. Você quer falar, Aline? Se quer falar, pode falar, senão a gente toca aqui. Não, é que eu estava aguardando aqui. Eu acho que a minha internet está com um tempozinho aqui de diferença da de vocês, alguma coisa assim. Então, e só para complementar, eu acho que um gargalo, quando a gente pensa na questão dos empreendimentos solidários, em parte o que foi perguntado, né? Mas, assim, de modo geral, é a consolidação de políticas públicas direcionadas para empreendimentos solidários. Por quê? O que existe, né, hoje, a nível Brasil, como eu posso dizer de forma sutil, diria assim, que é um retrocesso em muitos aspectos, né? É um retrocesso em muitos aspectos. Então, o que a gente precisa quando a gente pensa no movimento cooperativista, quando a gente pensa na questão da economia solidária e dos empreendimentos, né, que buscam desenvolver um trabalho a partir disso? É a implantação de políticas públicas, de legislação, que venham a respaldar esses empreendimentos. Porque enquanto for política de governo, né, a gente vai ter, a depender da liderança que esteja à frente. E isso é algo que nós, enquanto militantes da área, a gente tem que buscar construir, né, que são essas políticas, porque ora pode ter alguém que nos represente bem, ora pode ter alguém que não nos represente tão bem, e, né, aí não vai direcionar recurso público, e, enfim, outras coisas. Então, acho que esse é um gargalo a nível de cooperativismo, de economia solidária, que a gente precisa ainda superar. A gente vinha de um caminhar de 2003 até 2014, nesse sentido, né? Tinha secretaria, tinha órgãos já estruturando essa política, mas a gente vê um pouco desse retrocesso, e é importante que, independente de questão política partidária, mas que a gente busque a construção e a efetivação de políticas públicas para que a assistência técnica seja permanente, não seja, né, por um período, para que a gente tenha a condição de uma comercialização justa para esses empreendimentos, com todas as condições, e por aí vai. Então, só para fazer essa complementação da fala de Branca, na questão 1, sobre as perspectivas, não foi isso que a Comafis tem para esse... Foi isso, Ioná? Repete para mim, só porque eu tive um retardo aqui de internet. Expectativas da Comafis em relação ao caminhar das mulheres nesse cenário. Vou falar aqui um pouco, mas acho que Branca já tem a resposta aí, por isso que ela está sorrindo. Eu vou dar um aqui, vou deixar ela a professora que nos ensina sempre, né? Então,
eu vejo a Comafos muito focada nos seus objetivos e, claro, né, que o cenário ele contribui para alcançar ou retardar um pouco a construção, o alcance desses objetivos. Contudo, eu vejo isso na cooperativa, eu vejo isso nas cooperadas, que é o foco nos objetivos. Não só o objetivo da comercialização, da geração de renda, mas no desenvolvimento das mulheres, na superação, né, do individualismo, como Branca perfeitamente trouxe. Eu acho que você pensar a cooperação, você pensar a economia solidária, é você sair do seu eu e partir para o nós, né? Em todas as decisões, é sempre pensar nesse coletivo. Então, eu sei que o cenário não está positivo, não só para a Comafos, mas para as outras entidades que aqui estão participando, que fazem parte do nosso território, do nosso país. Contudo, eu acredito assim que a união dessas mulheres, né, a compreensão do que elas querem, isso faz com que o caminhar seja mais leve, no sentido de dizer assim, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe, né, que é possível, então eu vejo por aí, mas Branca, dê aí uma aula para a gente novamente. A aula já foi dada, né? As expectativas que nós temos, né, é de dias melhores mesmo. Agora, enfrentar esse cenário que a gente está vivendo, e como Ioná falou aí, é um cenário diverso, né? É um cenário de pandemia, e a gente não sabe se de duração, de quando passa, todo mundo nessa incerteza, mas também o cenário a gente pode também interpretar como Ioná mesmo colocou aí, né? Mesmo, né? O cenário econômico, o cenário político, e a política a gente pode ver de diversos ângulos, né? A política partidária, ou até as políticas públicas, a falta, né? O desmonte, né, das políticas públicas para os menores, enfim, para os empreendimentos, mas a gente tem uma expectativa boa, a cooperativa, nós somos muito otimistas, porque nós sabemos que nunca estaremos sós, porque a gente tem parceiros, a gente conta muito com as nossas parcerias. E quando a gente está numa caminhada que a gente sabe que a gente tem alguém para acompanhar a gente, que acredita no que a gente está fazendo, as nossas expectativas são sempre as melhores. E a nossa expectativa, como a Aline colocou, o nosso sentimento maior não é só da questão da geração de renda, da comercialização, mas do desenvolvimento do ser humano por inteiro. Porque quando você desenvolve o ser humano, você cria nele, né, o desejo, a vontade dele ser, além de ser uma pessoa melhor, ele vai buscar os seus objetivos, seja ele financeiro, seja ele em qualquer instância da vida. Ioná colocou essa questão, que isso é pertinente a gente lembrar, e isso a gente tem feito essa lição de casa muito bem, a Comafos tem dado essa lição, feito essa lição de casa bem, é a questão da gente ter muitos depoimentos de mulheres que falam muito bem das suas vidas, né? Ioná lembrou da mulher que ela é parceira do marido, que o marido ajuda, faz isso, mas a gente também tem casos na cooperativa de violência doméstica, que as pessoas, que algumas mulheres conseguiram, né, sanar isso, mulheres que viviam relacionamentos abusivos, enfim, nós temos uma série de coisas, e o mais importante, assim, eu sempre trago esse relato, porque nas minhas falas, nas nossas reuniões, a gente discutiu isso também, porque nós temos uma companheira nossa, eu podia até dizer assim, a mais caladinha do grupo, a mais simples, e um dia ela me deu, eu estava até um pouco desanimada em algumas coisas, porque toda a liderança também tem esse momento, né? E eu estava muito desanimada com algumas situações que a gente estava passando, porque a gente tem parceiros, mas a gente também tem pessoas que pisam no calo da gente, né? Que buscam jogar umas coisas, atrapalhar, às vezes, o passo.
E eu estava desanimada com algumas situações, e eu recebi um abraço de uma cooperada, e ela me dizia, né, de uma forma muito simples mesmo, ela me dizia assim, que ela estava na roça, naquela semana, trabalhando sozinha, ela me usou essas palavras mesmo, e me disse assim, eu estava pensando sozinha na roça, e me dizia assim, o quanto eu fiquei sabida. E ela me disse assim, eu fiquei sabida. Eu disse, por que você ficou sabida? Ela disse, porque eu não sabia vir na cidade sozinha. E aquilo me marcou muito. Eu não sabia vir na cidade sozinha, eu não sabia comprar nada, eu não entrava numa loja para comprar nada, porque eu não sabia. Mas ela voltando a me disse assim, mas graças a você, hoje eu sei vir na cidade, eu sei vender na Que feira, não sei o quê. lindo. Aí me contou aquela história toda. Foi muito lindo. Aí eu cheguei para ela e disse assim, aí a gente sentou, né, um pouquinho, eu estava meio um pouco, assim, triste meio com algumas situações, aí eu resolvi sentar com ela no banquinho que tinha assim perto, ela lá na feira, e eu dizia assim a ela, eu cheguei, chamei ela na reflexão e disse a ela, disse, olha, que bom que você está sabida, que hoje você tem seu dinheiro, você planta, você colhe, você traz, você vende, e você sai daqui, vai ali e compra as suas coisas, e você sabe andar na cidade. Que coisa boa. Mas eu queria te dizer uma coisa, eu não sou responsável por isso. Nunca pense que eu sou responsável por isso. Porque a única responsável por tudo isso que aconteceu na sua vida foi você mesmo. Porque você saiu de onde você estava e veio. Eu não te conhecia, Uhum. eu não sabia quem você era. A única responsável pela sua vida ter se transformado foi você. E depois, no momento, numa reunião, eu pedi que ela contasse para as outras meninas. E ela, sala cheia de mulheres, ela contou aquela história. E a gente conversou ali e socializou com ela, e ela era a dona da vida dela, da história dela, da transformação de vida dela. E ser instrumento disso, Ioná, é muito bom mesmo. A gente ouvir depoimentos tão simples, mas que marcam. Às vezes a gente pensa nos prêmios que se pode ganhar, né, nos títulos, não sei o quê, mas, assim, para mim, na história do cooperativismo, do associativismo, o maior ganho que a gente tem é ouvir isso de uma pessoa, e de uma pessoa que precisa. Que precisa não é... Porque às vezes a gente pensa que a pessoa precisa do dinheiro, precisa da comida, mas, na real mesmo, as pessoas precisam de oportunidade. E é Verdade. isso que o ser humano ele precisa. Ele precisa de Não, é oportunidade, até para dizer o que ele sente. Até para dizer o que verdade. ele sente. E a gente hoje tem, praticamente, quase todas as nossas mulheres mandam um recado no WhatsApp. Nós temos mulheres que não Uhum. sabem ainda, que não se desenvolveram para a questão da leitura. A gente tem todo um cuidado de mandar, quando manda um recado que é para todo mundo, a gente faz um áudio, porque a gente sabe que tem algumas que ainda não têm, não leem, poucas, mas tem. Mas, por respeito a essa, a gente manda um áudio para que todas acompanhem. Então, a cooperativa ela tem toda uma sensibilidade para que as coisas caminhem bem, levando em consideração que, acima de tudo, estão o ser humano, estão as suas cooperadas e as pessoas que estão ao redor dela, os seus núcleos familiares, os seus grupos de origem, enfim, buscando oportunidade para todos. Sororas palavras, viu? Ítalo Mendes, ele ressalta a importância que a mulher tem no movimento da economia como produtora, comerciante, gestora e consumidora. Acho que essa última palavra é um estigma para nós mulheres, porque nós somos vistas como consumidoras, mas a realidade não é essa. Tem um planejamento antes de eu consumir. Eu acho que aqui é uma pergunta. A Prumo, como a Comafes tem buscado apoiar as suas cooperadas a lidar com machismo, patriarcado,
vivenciado diariamente no seio familiar. É mais ou menos o que a gente conversou agora, né? Diante das experiências e relatos das cooperadas diante da questão do machismo e do patriarcado. Como o tempo já está começando a exceder, as perguntas que já tiverem sido respondidas, eu só vou registrar aqui para não deixar de valorizar, né, a fala dos companheiros e Perfeito. companheiras. A participação. Aldo pergunta a Aline, quais os principais desafios do cooperativismo para ser enfrentados na região? Cadê? Aldo e demais que estão aqui comigo, Ioná e Branca, eu acho que dentro do que eu conheço, né, das experiências do Baixo Sul, um desafio é a autogestão, porque, infelizmente, a gente ainda tem uma prática de que as pessoas querem, fulano é o presidente, fulano é o secretário, e direcionar as obrigações que cabem a mim, enquanto associado, enquanto cooperado, a uma pessoa que está na condição de representante, não na condição de dono daquele empreendimento, né? Branca sempre aborda que ela é estar diretora, né? Eu acho isso fantástico, a maturidade dela entender que é um processo no qual ela faz a contribuição dela e que depois virão outras pessoas. Então, Aldo, eu acho que dentro das experiências que eu conheço aqui do Baixo Sul, né, não posso generalizar se é uma realidade completa do território, mas é a questão da autogestão, das pessoas entenderem que a responsabilidade não é só do presidente, da secretária, do tesoureiro, a responsabilidade é minha. Se eu faço parte desse empreendimento, seja ele na condição de associação ou de cooperativa, eu devo me envolver, eu devo fazer a minha contribuição, e não por querer ser melhor ou maior que o outro cooperado, o outro associado, mas por entender o que é esse coletivo, né? O coletivo no qual eu devo entender que eu sou, no cooperativismo a gente fala, né, que é tanto ser dono quanto ser usuário, né, entender que aquilo ali me pertence. Então, eu acho que um desafio, assim, bem marcante é esse, e eu apontaria também como um desafio dentro do nosso território, a questão da autogestão foi um, e o outro é essa mudança que não é fácil, que é sair do eu para o nós, né? Branca abordava sobre isso, eu acho isso fantástico, porque como você vai trabalhar um coletivo, você vai viver um coletivo, se todas as suas decisões é sempre pensado no eu? Como você vai ser presidente de uma associação ou de qualquer outra entidade onde você só pensa no eu? Então, se você não faz essa transformação, nem diria mudança, né? Que mudar é pegar algo de um lugar e botar em outro, mas é transformar. Se você não consegue transformar, né? Se você não consegue estimular esse desejo em você de sair do eu para ir para nós, aí dificulta um pouco a caminhada, né? Então, assim, pelas experiências que eu já tive aqui no Baixo Sul, com alguns empreendimentos, eu vejo esses dois pontos, né? A autogestão e essa transição do eu para o nós como os gargalos, como os desafios maiores. Existem outros? Existem. A continuação de assistência técnica, a própria formação, né, que a gente tem batido bastante da importância, a própria cooperação entre as associações, entre os grupos e tal. Mas esses dois eu elenco assim como maiores, diria assim. Geusa Pereira, boa tarde, mulheres incríveis, falando sobre um tema tão relevante e necessário. Roseane Santos, é muito importante a cooperação entre membros da associação ou cooperativa, tanto nos momentos de conquistas quanto nos momentos de dificuldades. Portanto, é importante a cooperação que Branca trouxe. Maria Nascimento, parabéns aos envolvidos. Aldo fala, o processo de formação destes agricultores e agricultoras é fundamental para o empoderamento tanto da mulher como a questão do jovem, que é um dos desafios, conquistar e atrair esse jovem para o espaço
do associativismo e cooperativismo. Baden, obrigada, Prumo, por interagir. Castelo de Rocha fala aqui, parabéns ao SASOP pela iniciativa. Precisamos retomar o debate do nosso projeto de sociedade com exemplos vivenciados com êxito na nossa região. A história de SASOP tem tudo a ver com o que está em pauta. Cibele fala que o trabalho da Comafis vem fortalecendo a inclusão das mulheres a partir do cooperativismo, práticas de economia solidária, potencializando, empoderando a autonomia financeira. Anailton, faço parte de uma associação onde a maioria são mulheres. Portanto, vivencio todos os dias, na prática, o que o grupo de mulheres unidas e brigando por seus objetivos. Antônio Saldanha, boa tarde, gente. Perdoe-me pelo atraso. Não, você chegou num bom momento. Cibele, a partir da Comafis, as agricultoras vêm ampliando as possibilidades de acesso a diferentes mercados, resultados dos princípios que a professora Aline Andrade veio trazendo. Deixa eu ver aqui. Antônio, deixa eu ver. A Cibele, a agricultura familiar está reinventando e, ao mesmo tempo, se fortalecendo coletivamente. DJ Johnny Júnior, parabéns a todas essas mulheres guerreiras pela apresentação. Karine Reis, ser solidário é um ato de amor. Aldo, a Comafis é um exemplo de organização em rede e fortalecimento das mulheres. Chega, me arrepio quando eu li essa frase aqui. Professora Aline, ele já fez a pergunta dos desafios para a região. Tem aqui Jurema Pereira, parabéns à turma, vocês são mulheres guerreiras, e é isso aí, mulheres empoderadas. Gente, é muita coisa aqui, que eu vou citar Michele Nunes, mais do que nunca, é importante fortalecer o trabalho e o ideal cooperativista, principalmente quando se trata da formação de base, do trabalho conjunto e da independência feminina e o empoderamento. Aí tem Anailton, é gratificante viver numa sociedade onde o empoderamento feminino vem se destacando cada vez mais e quebrando as barreiras e preconceitos. Como a gente está chegando a quase 2 horas de live, nesse momento, gostaria de convidá-las para as considerações, acredito que não finais, chamaremos de considerações continuadas, porque aqui é um espaço para outros e outros momentos como esse. E, de antemão, antes de fazer o agradecimento a vocês que dispuseram do seu tempo, hoje vocês têm uma atividade logo em seguida a essa live, às 18 em ponto, estaremos correndo, frases das nossas amigas Branca e Aline. Então, vocês, com mais uma vez, muita gratidão pela disponibilidade, pela solidariedade em trazer informação nesse momento, que é um momento que nós estamos reinventando a assistência técnica, né? Todo mundo em casa, todo mundo protegido, se sair usando máscaras, mas recebendo informação, seja do agente comunitário rural, o agricultor, ou o dirigente, ou os demais que estão aqui, que a gente agradece a presença, a interatividade. Nesse momento também, para que não haja esquecimento, agradecer a equipe do SASOP, toda essa estrutura tem mãos diversas para que as coisas aconteçam. Um cheiro especial aí à Luciana do SASOP, que está aqui com a gente, escondidinha, mas está conosco. E, assim, agradecer a participação de todos e todas. E aí eu queria que vocês, por gentileza, nas suas considerações finais, deixassem uma mensagem também de estímulo para este momento que vai passar
e que a gente espera que nós passemos por ele e nos tornemos pessoas ainda melhores. E aí eu deixo a palavra com a Aline e com Branca. Posso falar? Branca quer falar? Eu falo. Fala, deixa eu falar primeiro. Eu queria agradecer, né, como eu falei no início, mas querem ou não, assim, eu sou muito da prática e eu queria só agradecer a todo mundo que interagiu aí, as associações, né, nem vou falar os nomes para não esquecer de ninguém, mas pontuar uma coisa que foi falada aí, que é a questão do trabalho de rede, né? Aquilo que a gente disse, nós somos um, né? Em diferentes espaços, em diferentes ambientes, mas nós somos um. E isso é importante que a gente lembre, quando se fala na questão do trabalho de rede, eu queria só ressaltar uma coisinha aqui, prometo não me alongar, de um trabalho de rede que a gente tem feito nesse período de pandemia, né? Agora a gente está vivendo, tanto na questão de comercializar os produtos da agricultura familiar, quanto a Comafis, nesse tipo de pandemia, ela tem feito um trabalho em rede da confecção de máscaras, né? Que é um equipamento de proteção. E nós tivemos três, né? Porque a gente começou a fazer a confecção de máscara no início, em pequena escala, para as pessoas, né, para serem vendidas no espaço solidário, para os vizinhos, para as nossas cooperadas adquirirem, enfim, nós começamos a fazer esse trabalho em pequena escala. Depois surgiu uma oportunidade, né, através do centro público, de uma parceria com os empreendimentos do centro público, porque aí já foi uma grande escala, e a gente não tinha condição, como cooperativa, porque nós não temos muitas costureiras na cooperativa, nossas mulheres são de diversas áreas, através da UFSB, a Universidade, né, do Estado, do curso de Medicina de Teixeira de Freitas, nós ganhamos um edital lá para a confecção de máscaras descartáveis para o curso de Medicina. E a gente fez, né, confeccionamos no Baixo Sul, porque foi uma ação que teve grupos de Presidente Tranqueiro Neves, Taperoá, Ituberá, Valença. Nós confeccionamos 20 mil máscaras, e isso gerou proteção, né, para o pessoal, principalmente para a área de saúde, que tem sido quem está na linha de frente, né, do combate e exposto também ao vírus. E nós fizemos esse trabalho em rede com um apoio muito grande do CESOL, do Centro Público, no qual a gente agradece, né, e nós também somos CESOL, né, nós somos empreendimento, nós também fazemos parte do corpo técnico do CESOL, como agente socioprodutivo, e a gente pode fazer esse trabalho em rede no Baixo Sul. E agora nós fomos chamados, né, no final do mês passado, pelo Estado, né, pela CA, para ser a coordenador do projeto de confecção de máscaras no Baixo Sul. Então, a cooperativa está fazendo esse trabalho em parceria com a CA, né, a KSDR, no edital de fabricação de máscaras, e nós estamos coordenando esse trabalho, a cooperativa. Nós temos mulheres nossas confeccionando máscaras, mas nós temos empreendimentos de diversos municípios, de Gandu a Camamu, a Aratuípe, passando por esse meio todo aí, a maior parte desses municípios, tem gente confeccionando máscara para o Estado, sob a coordenação da Comafis. Então, a gente faz um trabalho... Alto da Boa União, Joilson diz que está muito feliz. Isso eu ia até colocar, agradecer a todos, e principalmente a Joilson, né, que tem sido um parceiro forte. Eu tenho sentido, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, porque a gente participou só de uma reunião online, não conheço ele pessoalmente, como a maioria dos empreendimentos. Eu nem conheço as pessoas pessoalmente, a gente tem conversado mais online, mas a gente tem feito um trabalho, assim, um trabalho muito bom, mesmo à distância. E a gente tem visto a alegria das comunidades ter abraçado essa questão da confecção das máscaras.
Nós já fizemos a primeira entrega de 40.600 máscaras no escritório da CA semana passada, e agora nós estamos com o material distribuído para mais. Essa semana nós entregaremos uma outra etapa de mais umas 5.000 e pouca, e nós temos o material de mais 50 e poucas mil para serem confeccionadas. Então, no total, nós vamos confeccionar no Baixo Sul, para o Estado, a quantidade de 100.000 máscaras. Isso é um trabalho em rede, feito em diversos municípios, assim como a Associação do Alto da Boa União, lá em Venceslau Guimarães. Nós temos 2 empreendimentos em Gandu, em PTN, nós temos em Valença várias associações do município de Valença, na sede na zona rural, confeccionando máscaras, em Itaperoá, em Tuberá, em Camamu, pessoal lá do Barroso, que é um quilombo, enfim, em Cairu, no Morro de São Paulo, tem gente confeccionando máscara. Enfim, nós unimos todos os empreendimentos que foram habilitados pelo Estado para fazer essa confecção de máscara, que está sobre a responsabilidade de coordenação da Comafes. Então, mesmo em tempo de pandemia, a gente está buscando parcerias para que a gente possa servir bem a todos. E quero agradecer de novo, né, a todo mundo que participou com a gente. Estou vendo aqui os comentários, as coisas. Se a gente não deu tempo de resolver ou conversar sobre tudo, mas eu quero dizer que a Comafes também está construindo, né, uma apresentação, um plano de ação, um projeto para a gente buscar novas parcerias, para a gente ver outras metas que a gente tem no futuro bem próximo, e com certeza a gente vai buscar novos parceiros para a gente poder estar empoderando ainda mais as mulheres, fortalecendo os núcleos familiares, para que as pessoas vivam em paz, que as famílias possam viver com dignidade, mas cada um respeitando um ou outro, que os casais eles possam, além de se amarem, né, se respeitarem, porque isso é o princípio da vida, né? A questão do núcleo familiar, onde a gente possa se sentir bem dentro da nossa casa, a gente ter essa convivência do dia a dia, da formação familiar. Isso perpassa também pelos nossos valores. Mas a gente também não pode dizer que todo mundo tem que viver o seu núcleo familiar de qualquer forma. A gente tem que viver no lugar onde a gente é respeitado e onde a gente respeita. E aí sim, a gente pode viver com dignidade. E é isso. Muito bem, Branca. Gente, 2 horas de live. Eu disse a Ioná que a gente não chegaria a 1h20, não foi, Branca? E o povo não ia suportar a gente meia hora. De conversar. Mas como a gente gosta de conversar, e foi um diálogo muito produtivo com a interação de vocês, a gente já está aqui se estendendo, né? Então, gente, primeiro, agradecer muito às pessoas que estão aqui ainda assistindo, que assistiram, que passaram mensagem, né, que deixaram perguntas. Quero destacar que a minha fala inicial, né, sobre cooperativismo é um pouquinho diante da imensidão desse tema e da importância desse tema, tá? Foi mais para a gente fazer uma introdução, para a gente também poder refletir sobre as práticas a partir da experiência da Comafes. Quero agradecer muito ao SASOP pelo convite. Ioná, muito obrigada. Fiquei nervosa, assim, né? Com medo da internet, mas deu tudo certo, então eu te agradeço muito. A toda a equipe SASOP que está aqui comentando, que está apoiando aí nas tecnologias, a todos vocês e a todas, né? Recebam o meu agradecimento. Quero agradecer também a equipe CESOL, né, como Branca bem colocou, que tem possibilitado a gente aprender novas experiências e também nos motivou a estar aqui. Então, se adequou às reuniões para que a gente pudesse estar aqui nesse momento de diálogo. Então, meu agradecimento, sabe? É muito bom fazer parte de uma equipe onde todo mundo está junto. E Ioná pediu que a gente deixasse uma palavra de estímulo, né? Diante dessa pandemia, Covid-19. Eu não sei se seria uma palavra de estímulo, Ioná, mas eu queria, assim, as pessoas que estão aqui acompanhando dizer, eu acho que é o momento da gente refletir sobre as nossas práticas, é hora de a gente pensar, será que esse sistema capitalista responde, né, é isso que a gente quer que
dar continuidade, talvez não esteja na hora da gente levantar ainda mais a bandeira do cooperativismo, da economia solidária, desse repensar as relações de trabalho, de nos identificarmos enquanto classe trabalhadora. Então, eu acho que está na hora de a gente usar esse tempo, né, que é um tempo mais difícil ainda, mas que a gente possa refletir como a gente pode, dentro do nosso espaço de atuação, seja sala de aula, seja cooperativa, seja assistência técnica, seja na condição de liderança de um empreendimento, né, dentro do município que eu atuo, como a gente pode buscar desenvolver, eu acho que é isso que esse tempo nos pede, buscar desenvolver outras alternativas que nos torne ainda mais humanos, que respeite a nossa singularidade, que valorize a mulher, né? A gente vem de um processo histórico onde a mulher ainda é colocada na condição de submissão. Então, que a gente possa fazer essas reflexões para que a gente consiga construir um mundo melhor. Eu não acredito que vai chegar um salvador da pátria e tudo vai mudar, né? Vara mágica, né? Varinha mágica. Eu acredito que a gente pode construir um mundo melhor dentro dos nossos espaços de atuação, de vivência. Então, eu deixo essa mensagem para vocês, né? E já me coloco à disposição também, se ficou alguma pergunta que não pôde ser respondida. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Ioná, a palavra fica contigo. Gratidão a todos e a todas que estão aqui conosco. Bem, agradecer mesmo, mais uma vez, se vocês toparem, com todos os gargalos que a nossa internet da região proporciona, ainda mais que nós somos mulheres que moramos na área rural, e a maioria que está aqui com a gente também mora em área rural. E aí agradecer, tem poucas mensagens aqui no final ainda, que só para não deixar de registrar, mas agradecer esses ACRs. São eles e elas que estão aí tocando como multiplicadores, mobilizadores, as atividades, junto com essa turma maravilhosa de agricultoras e agricultores, os dirigentes. Agradecer a vocês, porque sem vocês o nosso papel não teria um sentido. E tem uma mensagem, uma frase muito antiga, é um clichê, mas um sonho que se sonha só é somente um sonho. E um sonho que se sonha junto, meninas, se torna realidade. Realidade. E aí, e a gente vai sonhar. Vamos. Continuemos sonhando. Vamos sim. Então, eu gostaria nesse momento de deixar o nosso abraço e o pedido para quem está aí. Por favor, só saia quando necessário. Tem aí a Comafis, a Loja de Agricultura Familiar e tantos outros grupos produtivos trabalhando com delivery. Liga, tem os WhatsApps que vocês podem pegar, tem Instagram na Comafis, tem alguns grupos do Bahia Produtiva que tem grupos de WhatsApp e Instagram, para que vocês consigam potencializar também a comercialização de grupos produtivos, de mulheres e de agricultores que estão envolvidos na agricultura familiar. Então, fica aqui o nosso beijo, o nosso abraço. Fica em casa. Os casos têm aumentado porque algumas pessoas não estão obedecendo o isolamento social. Mas o isolamento afetivo e de aprendizagem, ele vai continuar. E a gente se encontra em breve. O SASOP deixa aqui um grande abraço e as atividades remotas continuarão. Cheiro, meninas. Beijo todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.